Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo com vocês no nosso plantão Brasil Democrático. Como eu disse a vocês, esse canal tem como função a gente discutir uma série de coisas e entre elas também direito. Como vocês sabem, eu já falei aqui, eu sou bacharel em Direito e eu gosto muito de falar também sobre esse tema que mexe muito com o Brasil de hoje. Hoje nós vamos falar sobre liberdade de imprensa e de expressão. Por um acaso, eu li no jornal de ontem, Folha de São Paulo, o seguinte artigo. Brasil sobe 10 posições em ranking global de liberdade de imprensa. Está aqui. Essa é Tá vendo aí? Essa é a manchete. Comecei a ler essa matéria, que é da ONG, Repórteres Sem Fronteiras. Segundo a matéria diz, Repórteres Sem Fronteiras aponta melhora em relação de jornalista e executivo após o fim do governo Bolsonaro. Pois bem, este ranking de liberdade de imprensa, ele faz com 180 países. E acredite em uma coisa, em 2018, o Brasil estava no número 102 na posição. Em 2019, 105, 2020, 107, 21, 111 e 22, 110. Esse ranking é assim, quanto maior, mais difícil está o trabalho da imprensa jornalística e liberdade de expressão. Então isso quer dizer que o Brasil, durante o governo Bolsonaro, foi o pior período para os profissionais da imprensa e da liberdade de expressão no Brasil, chamada de período vermelho. Estava no círculo de vermelho, de risco. Entre esse ranking, destaque do ranking de liberdade de expressão e de imprensa, a melhor situação que existe no mundo, segundo essa ONG, é Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda, Finlândia, Estônia, Portugal e Irlanda. São os 8 primeiros. O Brasil está no número 82. E a China se encontra no número 172. Isto é, quanto mais próximo de 180, pior é esse país para a liberdade de expressão e de imprensa. Por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Porque eu escuto e vejo em jornais, televisão e alguns babacas estrangeiros e outros nacionais que fazem vídeo e fazem palestras, etc. tal, que xingam o nosso executivo, que xingam o legislativo, que xingam o nosso poder judiciário, dizendo que o Brasil vive uma ditadura. O que eu acho, o que é contraditório é falarem isso do Brasil, que o Brasil vive uma ditadura, que o Brasil não tem liberdade de expressão, sendo que aqui está dizendo que o Brasil melhorou 10 posições. 10 posições. E que o pior período, no período da nossa redemocratização que o Brasil sofreu, em termos de liberdade de expressão e de opinião e de trabalho da imprensa no Brasil, foi exatamente no período do governo Bolsonaro, que é isso aqui, exatamente no período que se faz de 2018 a 2022. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Para quem fala que o Brasil hoje vive uma ditadura, essas pessoas
com todo respeito, não sabem nada de ditadura militar ou de estado de exceção. Nada. Se soubessem do que se trata, não falariam isso. Porque se tem uma coisa que o Brasil tem hoje no Brasil, é liberdade de expressão, de imprensa e de opinião. O que eu acho também contraditório é que um tal de Elon Musk, né? Que fala aí, aquele bilionário lá, americano, ele fala tanto em liberdade de expressão e os americanos não estão em uma posição muito boa, muito confortável nesse quesito. Os americanos estão no número 52. Então não é uma posição muito confortável para alguém que se diz defensor da liberdade de imprensa e de expressão. Além do mais, um cara que vem e fala em um tweet que o Brasil tem censura no Brasil de hoje, como é que se explica esse sujeito está na China negociando lá suas empresas e investindo na China, que é o número 172 em liberdade de expressão e de imprensa? A minha pergunta é: esse sujeito está preocupado realmente com democracia, com liberdade de expressão e de opinião de algum país? Um cara que tem bilhões de reais, bilhões de dólares, quer dizer, está preocupado com a liberdade de expressão e de imprensa e a democracia em qualquer país do mundo? Resposta é não. Ele não está preocupado com isso. Porque ele está pouco se lixando para um país se é democrático, socialista, se ele é capitalista, comunista, porque para ele o que interessa é ganhar dinheiro, muito dinheiro, e enganar muita gente. Essa é a grande verdade. Porque essa gente não tem pátria. A pátria deles é o dinheiro, é o poder financeiro. Portanto, esse Elon Musk, o que ele fala ou deixa de falar no seu tweet não vai influenciar nada aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem instituições sólidas, tem um governo atuante que permite a liberdade de imprensa e de expressão, tem um Congresso que está funcionando e tem um poder judiciário sólido, garantista, legalista. Isso é mais importante. Além do mais, é importante também que se diga que, no Brasil, a nossa legislação, o nosso poder judiciário, trabalha sempre com as condições pré-estabelecidas, que é o inquérito policial, promotoria oferece denúncia, o Poder Judiciário julga. Respeitando sempre o devido processo legal, o direito ao contraditório e ampla defesa. Portanto, um juiz, seja ele de primeira instância, segunda, terceira ou da quarta instância, que é o STF, ele precisa julgar de acordo com as provas dos autos e fundamentado em lei. Nenhum juiz, seja primeira instância, segunda, terceira ou quarta instância, que no caso seria o STF, ninguém julga nada nem ninguém se não for com base fundamentado com documentação, com inquérito policial bem feito, com provas concretas, o que não deixa nenhuma dúvida a respeito, e ele julga de maneira imparcial, porque nem imprensa, nem população, nem tweet, nem mídias sociais, nem o clamor do povo é motivo suficiente para que eles possam julgar uma pessoa sem provas. Portanto, por mais que esse tal de Elon Musk
fale no seu tweet que o Brasil não tem, que o Brasil vive em censura, regime. Não é verdadeiro isso. Isso não vai influenciar em nada o nosso poder executivo aqui, o poder judiciário, de julgar de acordo com a legislação, as normas vigentes e a Constituição Federal. Isso é pacífico. E também o que é também interessante, meus amigos, é que veja que interessante também. Inclusive, o Elon Musk, apesar de falar que o Brasil não tinha liberdade de expressão, não tinha imprensa livre, que tinha censura, ele acabou de publicar uma nota dizendo que o X, que é desse Elon Musk, ele realmente já atualizou o seu tweet e acatou todas as recomendações feitas pelo TSE, que é as resoluções das eleições deste ano, onde a resolução diz que esses aplicativos só poderão publicar coisas ou matérias com fontes seguras, com uma série de determinações onde possa ser verificado a fonte, o pagamento, quem pagou, para quem interessava, qual o público-alvo e assim por diante. Então, eu acabei de ver aqui que o X do Elon Musk já se atualizou-se. Disse que atendia todas as determinações do TSE, que é a nova resolução. Portanto, ele fala, mas ele sabe que o país tem instituições seguras, sólidas, fortes e que ele não tem poder de interferir em nenhuma decisão de nenhum juiz ou magistrado, desembargador ou ministro do STF do Brasil. Ele sabe disso. Agora, qual a diferença entre liberdade de imprensa e de expressão? Liberdade de expressão é absoluto? Você fala o que você quiser, está tudo bem? Não. Liberdade de expressão não é um valor absoluto, é relativo. Liberdade de expressão não é a garantia que você tem de você falar o que você quiser, atingir quem você quiser, agredir quem você quiser, difamar, injuriar e maltratar. Injúria, difamação e calúnia é crime. E você comete esses crimes exatamente nesse momento de usar a liberdade de expressão. Quando você atribui a alguém um crime que você sabe que é mentira, que a pessoa não cometeu, isso é injúria. E a injúria, você pode processar a pessoa e receber danos morais. Danos à honra, à imagem e à sua dignidade humana. Então, a liberdade de expressão não pode ser vista como um valor absoluto, porque você atinge pessoas, você agride algumas pessoas usando seu direito de voz. Perfeito? E geralmente esses crimes acontecem no quesito injúria, difamação e calúnia. E tudo isso são crimes que podem ser punidos na forma da lei, em especial com danos morais, materiais e à imagem. Então, para ficar bem claro agora, liberdade de expressão não pode ser utilizado para agredir ninguém, mentir, agredir, difamar, caluniar ou injuriar ninguém, porque isso é crime. Além do mais também, a liberdade de expressão não pode também ser utilizada para defender ideias
que já está tipificada na lei como crime. Crime. Por exemplo, apologia à droga é crime. E o que é apologia à droga? Você defender, você usar a palavra dizendo, enfim, divulgar isso. É crime. Você atribuir a alguém um crime que não cometeu em vias públicas, em mídias sociais, é crime. Tipificado em lei. Você dizer publicamente ou defender, através de um ato, o rompimento do Estado democrático de direito também é crime. Você usou a expressão para cometer um crime. Você defender, por exemplo, rompimento e defender a intervenção militar, o golpe de Estado, é crime, tipificado em lei. Golpe de Estado é crime. Aí muitas pessoas falam o seguinte, mas o 8 de janeiro não foi crime porque não foi consumado. Foi tentado. Mas na nossa lei, nosso Código Penal, é exatamente isso. O crime golpe de Estado é um crime tentado. Então, atentar contra a liberdade de expressão, a liberdade do povo brasileiro de votar e ser votado, derrubar o sistema democrático de direito, é crime tentado. Por que tentado? Porque vamos imaginar que 8 de janeiro de 2023 tivesse se consumado o golpe de Estado. Consumou-se, então era crime? Quem iria investigar? Se quem tentou conseguiu êxito, quem iria investigar? Quem vai dizer que estão errados? Quem vai contestar o sistema autoritário? Se você não vai ter nem sequer direito à liberdade de expressão de fato, de falar, se comunicar, escrever, liberdade de imprensa, você perdeu. É por essa razão que o golpe de Estado e a abolição sob ameaça e grave ameaça da República é um crime tentado. O fato de tentar já é um crime consumado. Porque se ele se consumasse no ato de golpe, não teria ninguém para investigar. Passaria a ser normal, um novo normal. Então, a liberdade de expressão não é um salvo-conduto para você mentir, para você agredir as pessoas, para você difamar, para você caluniar, para você injuriar ninguém. E nem fazer apologia àquilo que a lei diz que não pode. Além do mais também, quando você fala liberdade de expressão e de imprensa, em mídia social muito grande. A lei diz que quando você comete uma injúria a alguém, ou difamação, ou calúnia, via meio de comunicação muito grande, você precisa apagar o texto e se retratar no mesmo nível, no mesmo tamanho, com a mesma intensidade. Apesar disso, se você injuriar alguém em uma mídia social que tem um alcance enorme de milhões de pessoas, você diz que alguém é ladrão. A sua mensagem atingiu a 50 milhões de pessoas. Aí a justiça fala assim, não, isso não é verdade, então você tem que se retratar. Você vai se retratar tirando a frase e colocando outra frase dizendo que você errou, que isso não é verdade, você não pode comprovar. Será que essa sua mensagem de retratação vai atingir também as 50 milhões de pessoas? No mesmo nível de intensidade? Não. Não vai mais. Portanto, aí é onde entra a justiça para fazer reparação. Porque a sua retratação
não faz a correção devida como deveria ser, né? Com a mesma intensidade. A pessoa ficou com a imagem arranhada, deturbada, sofrida. Portanto, é aí onde entra a questão do fake news. O fake é crime porque deturba, estraga, corrói a imagem das pessoas, da sociedade e dos poderes da República. Por isso que fake news é crime. Porque ela atinge uma massa tão grande, tão grande, tão grande, que por mais que você queira refazer a correção, faça a correção, retratando-se e corrigindo, ela não consegue mais ter a mesma extensão que teve o dano causado por essa mensagem mentirosa. Razão pela qual fake news também é crime. E é um crime tão grave que ela consegue atingir toda a estrutura social, do mais pobre ao mais rico, do mais culto ao mais singelo. Todos sofrem e muitas vezes as pessoas pagam com a própria vida uma fake news. Então, gente, hoje eu quero deixar aqui a seguinte mensagem. Eu vejo muita gente falar de liberdade de expressão de opinião no Brasil. Que regime militar, estamos chegando a uma ditadura. Isso não é verdade. O Brasil nunca esteve tão democrático, com tanta liberdade de expressão de opinião, sem restrição, pacificamente, respeitosamente, como vemos hoje. Agora, ao inverso do que eu estou vendo hoje, o Brasil realmente esteve na beira do abismo do regime militar, do regime de exceção, no governo Bolsonaro. E aqui está os dados. No governo Bolsonaro, o Brasil chegou na beira do abismo, chegou no X vermelho, vermelho que significa atenção máxima, no governo Bolsonaro, que foi de 19 a 22. Hoje no Brasil não existe a menor chance, a menor possibilidade do Brasil cair no regime militar ou ditatorial. Nenhuma chance. Nós temos um executivo funcionando plenamente, nós temos o legislativo legislando plenamente e nós temos o poder judiciário atuando plenamente. Ninguém está ou estão em crise entre eles. Debater, discutir, convergir ou divergir é natural, mas não existe agressão de rompimento de estrutura social nesse sentido. Então, o Brasil está no caminho certo. Estamos vivendo agora de maneira pacífica, tranquila e em paz. A não ser para aquelas pessoas que não entendem nada de direito, falam o que quiserem e o que querem, e sempre acham que a visão deles é a correta, é a certa, independentemente de se comprovar o oposto. Para essas pessoas não tem jeito, vão ter que se adequar ou vão ter que caminhar para uma prisão, para o crime. E crime se combate com legislação, com processo, com prisão. Eu fico por aqui, um forte abraço. Se você ouviu esse vídeo, e você acha que tem fundamento no que eu falo, se você gostou, se você concorda, por favor, vamos curtir, vamos compartilhar e vamos se inscrever nesse canal, porque esse canal para mim vai ser o canal de comunicação com o povo do Brasil, pessoas que querem um país mais justo, mais igualitário, mais digno, mais civilizado e mais humanizado. Por isso que eu estou aqui para falar com vocês.
Um forte abraço, fiquem em paz, até a próxima.